Amados, o pastor, eu fui orientado pelo meu Senhor a tratar sobre isso hoje. O critério utilizado pelas Escrituras, ou historicamente falando, do que aconteceu na era primitiva, o critério utilizado para identificar quem seguia Jesus. Quais eram esses critérios para se identificar aqueles que realmente eram seguidores dele e seguidores legítimos, tá? E depois que falar um pouco sobre isso com os irmãos, do que está registrado pelas Escrituras, aí nós vamos também abrir um outro precedente para tratar o que mudou depois disso. O que aconteceu naquela igreja, e depois do momento em que ela desapareceu, e eu vou explicar por quê, o que aconteceu de lá para cá. O que mudaram, quem modificou, se houve modificação, quem está por detrás disso tudo. Para chegarmos exatamente, mais ou menos, nessa ideia e nessa conclusão. O que seria para nós hoje aqui, nos nossos dias, ser realmente um cristão, tá? Então, pastor, eu vou tratar ponto por ponto dos irmãos. Eu queria que todos que estão aí pela internet, quem está aqui na sede, prestassem muita atenção, para depois você não colocar a palavra na minha boca que eu não falei, tá bom? Eu queria, em nome do Senhor Jesus, reaproveitar esse texto que eu li, 1 Pedro capítulo 4, 16. O irmão vai ler, a igreja acompanha, só para testificar o que eu vou falar aqui. O irmão vai ler e os irmãos confiram. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém. Primitivamente, ou na primeira igreja, para todo mundo entender o que o pastor está falando aqui, ser um seguidor de Cristo, original, legítimo, o termo utilizado pelas Escrituras para identificá-los seria cristãos, discípulos, irmãos, santos e fiéis. São formas de expressões, que alguns chamam até de apelido, né? Mas formas de expressões que os apóstolos e a igreja usavam para identificar quem realmente era um seguidor verdadeiro de Jesus. Todos esses nomes que o pastor eu falei exatamente aqui estão nas cartas, estão nas epístolas e podem ser identificados por vocês, como eu li 1 Pedro 4, versículo 16. Naquela época, não existia a menção de um fiel, de um cristão, de um servo de Jesus, dentro de um parecer coletivo, como é agora aqui, coletivo. O cristão naquela época, ele era identificado por uma atividade individual, de compromissos que ele exercia, eu já vou citar quais são aqui, mas nunca fora, nunca dentro, mudando aqui, dentro e especificamente em grupos. O cristão era o cristão, era a pessoa, era o indivíduo que assumiu responsabilidades, assumiu a fé, e ele era identificado pela sua atividade, não por um templo, nem por grupos. Isso está historicamente registrado e vocês vão entender por que eu estou citando isso daqui, tá bom? Tanto que é verdade que até então em Atos capítulo 24, versículo 14, ali os cristãos naquela época eram até identificados por seita. Eu não vou ler esse texto aqui, mas chegaram a mencionar, né, que o evangelho praticado por todos eles se tratavam de uma seita, e isso veio, obviamente, da dirigência, da parte administrativa e religiosa do povo judeu, naquela época, para identificá-los. Mas, em compensação, até o momento da dispensação, do acontecimento da dispensação e da formação desses cristãos, a identificação de todos eles consistia nada mais além daquilo que eles exerciam individualmente. Não havia coletividade ali. Obviamente tinham cultos, reuniões que eles faziam juntos para cumprir a palavra, missões, etc., mas eles não eram identificados por isso. Eles eram identificados individualmente pelo que exerciam. Sem denominação, sem instituição, sem placa, sem templo, mas por aquilo que eles exerciam. A coletividade, a igreja, o conjunto, o ministério, isso não está tão em evidência em alguns detalhes que o pastor eu vou mencionar aqui aos amados irmãos. Mas nós vamos ler um outro texto, Atos capítulo 26, 28, que é o outro texto que menciona o termo primitivo que designava identificar seguidores de Cristo,
que se trata de cristãos, ou cristão. Então esse termo, novamente repetindo o que o pastor disse para reforçar aqui aos amados irmãos, tinha por critério o objetivo identificar a responsabilidade de quem exercia o evangelho, então os seus atos de fé. Tá? E o que é, na verdade, um termo cristão, historicamente falando, com vista primitiva? O propósito era identificar a quem dava crédito à reivindicação de que Jesus era o Cristo e o Messias ungido. Primeiro detalhe, todo cristão naquela época era identificado porque ele cria, porque ele recebia, consentia em crer assim, que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias ungido. Então ele era identificado por essa crença. Ele era identificado por admitir Jesus como sendo o Cristo e o Messias ungido prometido a Israel. Fui claro? Tá? O que deixa em evidência para nós? A base confessional dessa fé na vida desse indivíduo que professa Cristo. A sua consciência, a sua crença, o seu testemunho público, o seu propósito. Esse é o primeiro detalhe que historicamente vocês vão encontrar dentro dessa igreja. Marcos 3,14. Um outro detalhe, de que o cristão também se referia àqueles que foram escolhidos diretamente por Cristo. Marcos 3,14. O discípulo. Então notem vocês que quando o Senhor ele escolheu cada um desses homens, não houve uma preocupação de colocá-los dentro de um templo. Eles eram a importância, eles eram o instrumento, eles eram o objetivo de Jesus. Sua formação, a sua santificação, de cada um deles. O propósito de Cristo realmente o que era? Eram aqueles homens, tá? Não as estruturas. Eram as pessoas, era a visão orgânica disso. Tá? Então cada um desses discípulos, e eu vou até lembrar aqui um episódio parecido, que Pedro foi identificado na crucificação como sendo discípulo de Jesus e ele negou, como o Senhor havia profetizado. Então mostra que todos identificavam que ele seguia Jesus e andava com o Senhor. Então é disso que eu estou tratando aqui, que o uso primitivo do termo cristão era usado para identificar não só aqueles que eram crentes nessa reivindicação de que Jesus realmente era o Cristo e o Messias ungido, como também de que muitos deles tinham sido escolhidos diretamente por Jesus. Então, algo que na verdade não poderia se apagar na vida desses homens, nem da vida daquelas pessoas que assumiram esta fé. Tá? Então, notem vocês que quando a perseguição chegou para cada um deles, eles eram identificados individualmente. A intimação não chegava na porta de uma igreja como essa. Chegava individualmente para cada um desses seguidores, ou desses discípulos, ou destes cristãos. Para mostrar a você que está ouvindo essa pregação hoje, a importância disso, do que você é para Jesus, e do que você exerce na fé. Isso é o que tem que ser identificado. Certo? Porque é o que acontecia lá. Note você que se você estiver andando na rua, você não tiver nenhuma essência, nenhum testemunho, nada acumulado historicamente com Jesus, que te ligue com ele diretamente, como te identificar cristão? Porque você está com uma Bíblia debaixo do braço? Porque você tem uma cara e um aspecto disso? Todos esses homens tinham uma ligação com Jesus, tinham uma ligação com o seu ministério, historicamente estavam interligados a ele, organicamente ligados a ele, e tanto que será perceptível que quando a perseguição surgia, todos eles eram identificados por seus nomes pessoais. Essa era a marca da igreja que estava lá. Se alguma coisa mudou depois, aí é um outro detalhe. Então vamos lá. O uso primitivo do termo cristão era usado para identificar aqueles que serviam a Cristo e seguiam Jesus como discípulos fiéis. O propósito de identificar realmente aqueles que davam crédito à reivindicação de que Jesus era o Cristo e o Messias ungido, como também foram escolhidos diretamente por ele, o Cristo, como também estariam dispostos a sofrer por Jesus, a ser levado a um tribunal para pagar por isso, por ser dele e por viver os seus ensinamentos.
Isso era um cristão naquela época. Mais alguns detalhes que eu quero acrescentar. Atos capítulo 1, versículo 8. E até aqui você já percebe que para os nossos dias mudou radicalmente o critério de identificação de quem realmente crê em Jesus e serve a Jesus. Até porque nem reivindicações bíblicas e originais como essa aqui a igreja confia hoje, ou ela prega, ou ela acredita. Tá? Mas muita coisa mudou e eu já vou trabalhar com você isso. Em compensação, nós estamos buscando a raiz dos fatos. Que o uso primitivo do termo cristão também era usado para identificar aqueles a quem o Senhor havia qualificado para serem suas testemunhas e exercerem funções específicas da administração disso, do Evangelho. Todos eles eram homens de pregação e ministério. E estavam interligados diretamente com Jesus, que eu quero dizer, todos eles assumiram uma responsabilidade individual com isso. Representar e estender os atos de Cristo na terra. Tá? Então vou retomar com os amados aqui essa questão. A premissa desse termo cristão era usado para identificar a quem dava crédito à reivindicação disso, de que Jesus era o Cristo e o Messias ungido entre aqueles que odiavam essa verdade. Foram escolhidos diretamente por Cristo e por isso eram chamados assim. Como também sofreram por amor a Ele e a essa fé e foram levados ao tribunal chamados pelo nome e identificados por sua pessoa. Que hoje seria SIC e RG para você. Como também qualificados a serem testemunhas testemunhas de Cristo e exercerem funções específicas dessa administração, daquilo que aconteceria com Jesus a nível de fazer progresso e extensão com almas e visão geográfica de missões. Forma-se então aqui que o cristão, ele trazia sobre si um testemunho, uma função específica que deixava claro que ser cristão é ter atos de Cristo. Que ser cristão era ter responsabilidade com isso, com o Evangelho. Para ser identificado como um cristão naquela época, você deveria ter uma atividade legítima de quem realmente segue e serve a Jesus e mais nada disso. A essência, a transparência, a verdade, a legitimidade disso, dos atos e da responsabilidade com o Evangelho. Não havia cargos, não havia templos, não havia fachadas, até porque as reuniões que eles faziam, todas elas eram às escondidas. Ou seja, que para identificar um cristão e ter que matá-lo ou prendê-lo, precisaria investigar a vida de cada um deles. O que não poderia ser hoje. Porque hoje ser cristão é necessário da coletividade. É necessário o templo. É necessário as aparências. É necessária a visão arquitetônica. É necessário a formalidade. A Bíblia debaixo do braço. O hino que canta o Evangelho e tantas outras coisas que na verdade hoje realçam, identificam, transparecem e testemunham a pessoa religiosa de ser um cristão. Não um cristão nato. Porque o cristão nato, ele leva o cheiro de Jesus e quem passa por ele sente. Ele tem marcas históricas. Ele tem testemunho. Ele leva sobre si uma atividade. E por causa dessa atividade todo mundo sabe que é ele. A expressão de um pensamento, a expressão de uma consciência, o testemunho público, o testemunho missionário e tantas outras coisas que fazia daquela igreja ser uma igreja. Atos. Atos de fé. Ato apostólico. Não essa porcaria que hoje o movimento evangélico usa como autoafirmação para se considerar um cristão.
Ela precisa disso aqui. Ela precisa de uma fachada. Ela precisa de um líder. Ela precisa de uma cobertura espiritual, como uma coisa que os outros estão acostumados a dizer por aí, que eu não sei aonde está escrito na Bíblia, cobertura espiritual. Agora nós estamos falando das transformações. Mas até aqui eu espero da parte do meu bom Jesus, que todos tenham já compreendido que o critério de se identificar um seguidor de Jesus naquela época era avaliar, analisar, investigar a sua atividade humana, pessoal, íntima. E não a igreja que ele congrega. E nem a tradição que ele segue. E nem o nome do pastor da qual a igreja ele pertence. Porque são coisas que transformaram-se depois e chegaram para nós como tradição, e não é o que está nos escritos. Você sabia que era um cristão porque ele estava com a boca aberta pregando Jesus? E era muito simples, porque aquilo que Jesus havia dito na terra, aquele cara lá estava falando a mesma coisa, aquele indivíduo estava professando a mesma coisa, e já deixava claro o quanto ele estava próximo e interligado a Cristo, aos apóstolos e aqueles que se converteram pela pregação em Atos. Foi claro? Então, ser um cristão é assumir uma responsabilidade de manter vivo aqui entre os homens as atividades do Cristo, representar a extensão e a continuidade dos atos do nosso Senhor. Nós assumimos isso pela fé e pelo batismo. Agora, muitos de vocês não saberiam ficar sem o templo. Por quê? Porque saindo para fora você não tem contexto, você não tem essência, você não tem nada agregado historicamente daquilo que você viveu com Cristo. Você só tem isso: uma Bíblia, uma igreja, um endereço, alguns hinos para cantar, alguns amigos que você fez dentro da igreja. Mais nada. Ou alguns testemunhos da qual você possa dizer que Jesus lhe deu celular, carro, casa, ou alguma coisa do tipo, ou um milagre, ou coisa do outro tipo, que você possa dizer que num culto você recebeu isso da parte de Deus. Mas não isso aqui. Atos e responsabilidade de fé. Gente que andou, caminhou, trilhou com ele os aspectos disso. Do que ele pede, do que ele ensina, do que ele reivindica, do que ele ordena a alguém que assume segui-lo. Isso é ser cristão, é ter contexto, é ter marca. Agora, quando entra a tomada da igreja, eu vou traçar essa frase: a tomada dessa igreja, cujo cristão designa ser seguidor de Cristo, com todos os termos que já tratei. Quando a igreja é tomada pelo sistema, aí vira cristianismo. Mas nós vamos ter um outro termo usado para identificar seguidores de Jesus, que não é esse original, e eu vou explicar para você por quê. Porque quando o cristianismo ele passa a ser usado como critério de identificação de quem segue a Jesus, a igreja já estava tomada por uma ordem humana. Por isso que cristianismo você não encontra na Bíblia, está fora da Bíblia, e fora disso tudo que eu falei aqui, porque ele já foi usado e criado por pessoas que queriam apagar aquela igreja, a primeira igreja, tá? Os mesmos que a tomaram por poder político e por força militar, massacraram, martirizaram, queimaram, destruíram esta igreja para dar essa igreja ao Império Romano. Essa interrupção histórica, tá, da primeira igreja para a tomada dela por poder político de Roma, eles tinham que jogar uma cortina de fumaça em cima disso, em cima dos mortos que eles massacraram, em cima dos irmãos e dos cristãos que eles mataram e massacraram, como estão até hoje, debaixo da terra da Basílica de São Pedro, lá na Itália, em Roma. Todas essas sepulturas
que não se soma, quer melhor dizer, que soma-se aí mais de 1 milhão de sepulturas que já foram encontradas em escombros ali, uma forma como eles tinham de driblar esse massacre, essa destruição de cristãos em massa, era criando um outro termo, para que no futuro todos pensassem assim: quando Roma fosse cristianizada, continua a mesma igreja. E na verdade não continuava. Porque a tomada da igreja por Roma passa a ter a determinação de, quando Roma é cristianizada e quando o Império Romano vira igreja, de que toda a Bíblia, ou toda doutrina, ou tudo aquilo que Jesus havia ensinado, deveria ser modificado. E eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Quando o termo cristianismo passa a ser patenteado, porque o ensino e a igreja é institucionalizada, esse termo cristianismo é usado por Inácio de Antioquia, e seu uso era para identificar o início de um movimento cristão dentro de uma visão institucional e coletiva. A partir desse momento, Jesus seria representado pela igreja e não pelos atos de fé. O termo cristianismo, vou voltar de novo a falar aqui, foi criado e usado por um padre, que eu posso chamar isso, um filósofo, e o critério dele realmente criar esse termo era para identificar um movimento cristão coletivo, mais institucional, representado por estruturas e hierarquias institucionais, para colocar na cabeça do povo que Jesus estaria ligado a uma igreja visível, que Jesus seria representado por estruturas, por igrejas, por instituições, não mais pelo cristão e pelos seus atos de fé. Tudo isso para driblar a noção de que aquela igreja lá, ela não faliu, ela foi morta, ela foi assassinada. E a cortina de fumaça que jogaram sobre os mortos que morreram por amor a Cristo lá, a cortina de fumaça é essa. É Roma querendo dizer que ela estava assumindo o papel de ser cristã. Ela não estava assumindo o papel de ser cristã. Ela estava assumindo o papel de esconder os mortos e de criar uma outra igreja. Essa outra igreja que chegou para nós como uma herança maldita, da qual ela é feita de conceitos e pensamentos completamente distorcidos do que Jesus pregou. E um deles é isso aqui, de que Jesus esteja representado por uma porta que nem essa, de que Jesus está ligado à igreja, da qual ele deu a chave do reino e a autoridade para ela fazer do evangelho o que ela quer. Já não é mais o dever de ser cristão, agora é o dever de ser igreja. E de ter uma instituição, e de ter um cargo dentro dela, e fazer alguma coisa dentro dela, para você se dizer que você é cristão. O que valida já não é mais a fé, já não é mais o batismo, já não é mais a conversão, já não é mais o arrependimento, já não é mais a obediência ao evangelho. O que valida um cristão é a igreja e o líder dela. É a lista de membros que está lá no quadro, citando o nome de todos aqueles que passaram por ela e foram preparados por ela. Que porcaria que é essa? Mas a questão mais ou menos nesse nível. Surge uma tradição então que eles chamam pais da igreja, no primeiro século, um núcleo de intelectuais, formado de escritores eclesiásticos. Aí surge também a ideia do evangelho da igreja, porque o catolicismo assume isso até hoje, de que o evangelho que os católicos devem obedecer é o evangelho que Roma prega, não que Jesus pregou. Esses pais da igreja e escritores eclesiásticos que fizeram o evangelho da igreja é chamada de era patrística. Filósofos e iluministas da Grécia, mas que são reconhecidos por padres, professores, teólogos e mestres, financiados por Roma, tá? Que o protestantismo reconhece, grande parte dos evangélicos, nomes que eu vou citar aqui, que dizem que tais homens tiveram ou
proporcionaram uma interpretação correta da Bíblia e combateram heresias da época. Esses homens que o catolicismo em Roma trabalhou e preparou para escrever o evangelho da igreja, o protestantismo reconhece também que eles tiveram um papel importante de proporcionar uma interpretação correta da Bíblia e que também combateram heresias da época. Deixa o pastor falar aqui para vocês aqui quais são os seus nomes. Inácio de Antioquia, Clemente, Policarpo, Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Cripiano, Atanásio, Basílio, Gregório, e aí outros nomes que, se você consultar, todos eles vêm com épocas diferentes. No primeiro século, vou traduzir melhor para você aqui. Depois que eles mataram e varreram aquela igreja, Grécia se reúne, chama os filósofos e iluministas que eles haviam preparado e gabaritado para isso, para a tomada da igreja e para a construção de uma nova igreja e de uma igreja falsa que Roma assumiria a partir de então. Grécia é o ponto de partida da tomada da igreja. Entra em Roma e esse cristianismo e essa igreja se institucionaliza. De um movimento intelectual passa a ser institucional. É isso que o pastor está falando aqui. De Roma surge esse movimento, ou é transferido esse movimento para a Europa. Ali é a terceira emancipação da maçonaria. Quando eles definem que o catolicismo, que o cristianismo católico seria transferido para um protestantismo evangélico, a mesma porcaria, a mesma criação deles. E isso surge na Europa pelo financiamento, pelo preparo, pela dedicação e pelos mesmos esforços do mesmo núcleo, da mesma entidade. Não vai mudar nada, só que agora ao invés de catolicismo nós vamos chamar de protestantismo. Infecta a Europa com esse protestantismo que eles criaram. Transferem para os Estados Unidos a mesma herança. Eu expliquei isso, na verdade, em 10 minutos. Confiando aos franceses de que o protestantismo entrasse nos Estados Unidos, e ali, da intelectualidade, da institucionalização da igreja, ali o cristianismo se profissionalizasse e tomasse uma nova versão ainda, mais aguda, mais destrutiva. A emancipação e o conceito materialista. Vida cristã vira profissão, vida cristã vira economia. Quando junta a intelectualidade da Grécia, soma-se com a institucionalização de Roma e com o profissionalismo nos Estados Unidos, e eu me refiro da Europa para os Estados Unidos, quando chega na América Latina, meus amados irmãos, ali, tudo isso já está somado para nós, para o levante de uma igreja que ela seria intelectual, institucional, que o evangelho seria cultura de vida, vida profissional e redenção econômica. Eu estou falando bem rápido aqui porque o pastor eu não tenho tempo. Isso é um paralelo, ou melhor dizendo, é uma panorâmica desse movimento. Surge um termo cristianismo patenteado por Roma e isso vai sendo transferindo de épocas e ciclos. Entra em Roma, passa para a Europa, passa para os Estados Unidos e chega à América Latina, e nós assimilamos esse conceito e as mesmas estruturas, as mesmas doutrinas, a mesma visão que eu mencionei aos amados irmãos aqui. E já numa vista panorâmica desses acontecimentos, desse movimento, dessa serpente e suas épocas, isso se transforma num paralelo de Bíblia, ONU e igreja, num paradoxo de cristianismo, protestantismo e islamismo, numa pirâmide de hierarquias de instituições e conselhos e congressos e gestões que operam por meio de bases e estruturas para por fim ou garantir ainda isso, o fim do protestantismo bíblico, da ortodoxia bíblica, da reverência bíblica, da centralidade nas escrituras.
O cristianismo, todo ele está controlado, todo ele está esquematizado para garantir o confisco das instituições e da educação cristã. Todo ele, controlado por uma gestão de homens que foram especializados exatamente nisso. Vamos voltar para lá? Querer botar na cabeça do povo que Jesus está representado pela igreja e não pela pregação, e não pelos atos de fé.